Aleluia, igreja. O Cordeiro é Jesus, e o Cordeiro ele foi moído, ele foi ferido, ele foi machucado, ele foi zombado, ele foi mutilado, mas no final ele venceu. Amém? O Cordeiro venceu. Essa é a mensagem que nós temos que trazer no nosso coração. Ele venceu, ele triunfou, ele fechou e encerrou a sua vida aqui conosco em vitória, mas ele está vivo para todo sempre. Jesus nasceu, Jesus viveu sem pecado, morreu sem pecado, ressuscitou sem pecado e voltará para levar a sua igreja. Essa é a certeza que nós temos no nosso coração. Louvado e engrandecido seja o nome de Jesus. Quero dizer para você, querido, estar na igreja, como eu já disse no domingo passado, não pode ser um passatempo. Eu não tenho nada para fazer, eu vou na igreja. Não, a igreja não pode ser a última das opções, ela tem que ser a primeira opção da sua vida. Estar na presença de Deus deve ser a primeira opção da sua vida. Igreja também não pode ser aquele lugar onde eu vou por desencargo de consciência. Estão me cobrando para ir na igreja, eu vou. Não, você não tem que ir porque estão cobrando, você tem que ir porque você tem um compromisso com Deus, porque você tem um relacionamento com o Senhor. E esse relacionamento precisa ser cuidado, precisa ser trabalhado, né? E nessa noite, noite de ceia, e é interessante que o cântico que terminou, o Ministério de Louvor concluiu aqui o período de louvor, ele trouxe essa mensagem para nós, que o Cordeiro venceu. E eu quero que você abra a sua Bíblia, nós vamos falar do Cordeiro que venceu, que foi exaltado, lá em Filipenses, capítulo 2, nós vamos falar aqui sobre Jesus. É ceia, e nós vamos falar daquele que criou a ceia, daquele que instituiu a ceia, daquele que é a razão de nós estarmos aqui nessa noite para celebrarmos a ceia, que é Jesus. E a palavra de Deus lá em Filipenses capítulo 2, versículo 5, né, nós vamos estar lendo a partir do versículo 5 até o versículo 11, Filipenses 2, de 5 a 11. Quem achou diz amém. Amém. Eu vou estar lendo então a palavra do Senhor. Diz assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que também houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas fez a si mesmo de nenhuma reputação, tomando a forma de servo, e fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus também o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? Irmãos, eu gosto do encerramento dessa leitura. A palavra de Deus diz que Jesus foi exaltado soberanamente. Em outras versões está escrito sobremaneira, ou seja, ele foi exaltado acima de tudo e acima de todos. Lhe foi dado um nome que prevalece sobre todo nome, nos céus, na terra e debaixo da terra. Então esse texto na Bíblia, ele é um texto que nos dá o entendimento de que existe reino debaixo da terra. Pastor, existe reino debaixo da terra? Se está escrito aqui que até debaixo da terra o nome de Jesus é glorificado, que até debaixo da terra joelhos se dobram e línguas confessam que Ele é o Senhor, então tem reino debaixo da terra, tem reino no céu, tem reino na terra, tem reino debaixo da terra. Mas seja no céu, na terra ou debaixo da terra, Jesus reina sobre todos os reinos. Ele é Senhor de todo o reino, seja ele espiritual, seja ele humano, todo o poder está nas mãos de Jesus. Jesus foi exaltado soberanamente por Deus o Pai, mas antes da sua exaltação, teve o momento da humilhação. Então, para que você viva a exaltação,
você precisa saber passar pela humilhação. E é sobre isso que eu quero falar com a igreja hoje. Hoje eu quero dizer para você que o mesmo propósito que foi estabelecido na pessoa de Cristo, a mesma exaltação que foi preparada para Jesus, também foi preparada para o Jorge, também foi preparada para mim, também foi preparada para todos os irmãos e crentes que estão aqui dentro hoje na Igreja Batista Itatiaia e em todo o mundo. A mesma exaltação de Cristo foi preparada para mim e para você. Amém, igreja? Quem pode dar um glória a Deus? Aleluia! Mas, para que você viva a glória de Cristo no céu, você tem que saber passar pela humilhação de Cristo na terra. Porque se a mesma glória, a mesma exaltação foi preparada para nós, também nós temos que entender que existe a situação de nós pagarmos o preço, de passarmos pelas humilhações que o Senhor Jesus passou aqui na terra. Se queremos a glória de Cristo, também temos que passar pelos sofrimentos de Cristo, também temos que passar pelas dificuldades que Cristo enfrentou nessa terra. E aí eu entro, irmãos, no que eu falei hoje pela manhã. O Evangelho, ele é abençoador, no sentido de trazer a salvação de Deus pela graça sobre todo o ser humano. Ou seja, o Evangelho de Deus é a boa nova de salvação a todo aquele que crê. Ou seja, Jesus veio, Ele desceu do céu para trazer salvação, como manifestação da graça de Deus a toda a humanidade. Isso determina que o Evangelho, ele é abençoador. Mas o mesmo Evangelho que é abençoador, também é confrontador. Só que nós muitas vezes queremos só o Evangelho abençoador. Nós, seres humanos, temos uma tendência muito natural que é nossa, de vivermos pensando sempre no que nós queremos. Nós temos uma tendência muito nossa que é sempre pensar naquilo que nós achamos importante, naquilo que é precioso para nós, naquilo que é importante para nós, e caminharmos sempre na direção, no sentido de buscar aquilo que nós queremos que aconteça na nossa vida. E muitas vezes nós caímos na tentação de trazer isso para dentro do Evangelho e construirmos um Evangelho onde a gente balança um sininho e Deus aparece para servir a gente. E aí eu quero dizer para você, quem está vivendo assim, está vivendo um Evangelho errado, né? Deus te salvou por graça, mas a responsabilidade de viver a salvação, a responsabilidade de permanecer debaixo dessa graça, envolve compromisso, envolve situações que Deus coloca sobre a nossa vida e que nós temos que ter peito para enfrentar. Irmãos, entenda o seguinte, entenda o que eu vou dizer. Existe aí uma teologia calvinista que prega sobre predestinação. Quem já ouviu falar de predestinação? Que Deus predestina as pessoas para serem salvas. Eu não acredito nisso, irmãos, porque senão Deus predestinaria pessoas para ir para o inferno. O mesmo Deus que predestina para salvar, também predestinaria para condenar. Ou seja, construiria-se a imagem de um Deus soberano, mas que falha em amor. Ou seja, Ele não amaria a todos na mesma dimensão. Então eu entendo assim, irmãos, que estar debaixo da graça não quer dizer que você vai permanecer salvo até o fim. A salvação chegou até você, mas você tem que trabalhar para permanecer debaixo da salvação. Amém, igreja? Os irmãos estão entendendo o que eu quero dizer? Uma coisa é Deus pagar o preço e te salvar, a outra coisa é você valorizar isso, é dar valor a essa salvação e fazer o que é necessário para permanecer salvo. E isso tudo gira em torno de uma palavra, irmãos. Eu escrevi amor aqui, viu? Amor. Isso gira em torno de uma palavra que se chama amor. O que levou Deus a enviar o seu Filho? O que levou Deus a sacrificar seu Filho numa cruz? O que levou Deus, o Pai, a olhar para todo o sofrimento do seu Filho, que estava ali agonizando naquela cruz, e ouvir o seu próprio Filho dizer: Deus meu, por que me desamparaste? E naquele momento o Pai, tendo toda a condição de tirar o seu Filho da cruz, não fez. E Ele não fez por quê? Porque mais importante do que aliviar o sofrimento do seu Filho foi amar a sua vida, foi amar a minha vida. Você consegue entender isso?
Você consegue entender a dimensão do amor de Deus por você? Você consegue entender a dimensão do amor de Deus pelas nossas vidas? E por que eu não acredito em predestinação não acredito na salvação baseada em predestinação? Porque a salvação envolve amor. E o amor é algo que deve se manifestar de forma livre e espontânea. Amor não se impõe, amor se conquista. O Alessandro não pode chegar para a Ana Cláudia e falar: ó, a partir de hoje você vai me amar. É assim que funciona, Ana Cláudia? E você vai casar comigo. É assim que funciona? Não é, irmãos. A vida nos ensina. Se nós amamos uma pessoa e queremos aquela pessoa conosco, a gente tem que fazer um esforço danado para conquistar aquela pessoa, para que ela comece a dar passos para ficar do nosso lado, sim ou não? E depois que ela aceitou ficar do nosso lado, a gente tem que continuar fazendo esforço e sacrifício para manter aquela pessoa do nosso lado, sim ou não, irmãos? E aí, por amor, a gente muitas vezes é obrigado a renunciar, a abrir mão, a deixar de fazer o que nós queremos para fazer o que o outro valoriza. Às vezes eu não quero, mas o outro valoriza, é importante, eu acabo fazendo, né? Eu acabo fazendo. E nisso as mulheres levam vantagem sobre os homens, porque a gente fala assim: os homens é o cabeça, mas toda cabeça tem um pescoço, né? E geralmente o pescoço vira a cabeça para onde ele quer. E a mulher, com jeitinho, com sabedoria, né? Ela vai fazendo o homem comer chuchu. Não gostava de chuchu, vai comer chuchu, né? Não gostava, vai gostar agora. E começa, daqui a pouco o cara amaldiçoava chuchu, ele está lá com um prato cheio de chuchu, comendo chuchu e lambuzando os beiços. Por quê? Porque ele começou a desenvolver algo em termos de mudança em função do amor por uma pessoa. Estou dando um exemplo bobo aqui para tentar ensinar a vocês como que amar alguém muda a gente. Amar pessoas muda a gente. E essa situação, ela tem que ser trazida para dentro do contexto da nossa relação com Deus. Irmãos, o Evangelho, ele não é um Evangelho facinho. O Evangelho não é um Evangelho assim que a gente foi abençoado, estamos debaixo da graça, aleluia, né? Tudo vai acontecer naturalmente. Não. O Evangelho, ele é confrontador, ele te confronta, né? Mas esse confronto é para levar você a entender se você realmente ama ou não a Deus. Porque o que Deus quer, se Ele te amou, e se Ele sacrificou por amor a vida do seu filho numa cruz, Ele espera que você o ame e sacrifique a sua vida carnal e terrena por Ele. Amém? Amém, irmãos? Agora, quando eu começo a viver um evangelho onde só o que eu quero conta e o que Deus quer não conta, eu começo muitas vezes a ser um cristão, como eu disse pela manhã, hipócrita, porque eu começo a ser aquela pessoa que estou na igreja, mas não estou vivendo por amor a Deus, e aí eu muitas vezes começo a cobrar dos outros, presta atenção no que eu estou falando aqui, eu começo a cobrar dos outros o que eu não faço, eu começo a cobrar dos outros o que eu não estou fazendo, e aí eu começo a viver uma certa hipocrisia na minha vida, e eu também começo a viver uma certa falsidade, um certo engano, porque eu me acho espiritual, porque conheço a palavra de Deus, e quando eu tenho que defender um ponto de vista bíblico que me favorece, eu uso toda a escritura, mas eu não estou praticando metade, 10% do que Deus quer que eu faça. Ou seja, eu sei o que Deus quer, mas eu não faço o que Deus quer, porque se eu for fazer o que Deus quer, eu vou ter que sacrificar alguma coisa que eu não quero sacrificar. Eu não quero sacrificar. Eu sirvo a Deus até um certo ponto. Eu estou na igreja, se Deus quiser que eu canto, eu canto, se Deus quiser que eu oro, eu oro, mas a hora que pega numa parte onde eu tenho que abrir mão, onde eu tenho que renunciar às minhas vontades, aí eu não quero não, aí eu não faço, e continuo achando que eu estou bem com Deus, e na realidade muitas vezes eu estou me afastando de Deus dentro da igreja, estou dentro da igreja, mas longe do Senhor, dentro da igreja, mas distante de Deus, estou na igreja, mas não estou em Cristo. Essa frase eu já disse aqui várias vezes. Tem muita gente que está na igreja, mas não está em Cristo.
Nós temos que estar na igreja e estar em Cristo também, irmãos. Eu vou melhorar ainda isso. A gente tem que estar na igreja e mais, a gente tem que estar em Cristo. Acima de tudo, a gente tem que estar em Cristo. Por que o Evangelho é confrontador? Porque quando você abre a sua Bíblia lá em Lucas 9, 23 e 24, o Senhor Jesus diz assim: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome uma vez por semana a sua cruz. É só uma vez por semana, irmãos? Tome a cada dia. Pegou a cruz hoje? Amanhã cedinho você pega de novo. Não, cedinho não, 0 hora e 1 segundo, já pega a cruz de novo. É todo dia. Pastor, só estou carregando a cruz no sábado. Está errado, irmão. A cruz tem que ser de segunda a domingo. Você tem que carregar a cruz. É todo dia. Negue-se a si mesmo e tome a sua cruz todos os dias. E aí ele continua dizendo assim: aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas aquele que perder a sua vida por amor de mim, salvá-la-á. Em outras palavras, olha o paradoxo, né? Quem quer salvar a sua vida na eternidade? Tem que perder aqui. A gente não gosta de perder, mas tem que perder, né? Tem que perder, porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la, mas qualquer que por amor de mim, olha só, amor, não tem a palavra amor ali, irmãos? Não tem ali por amor de mim, perder a sua vida, a salvará. Porque a relação com Deus, ela tem que ser por amor. Ela não tem que ser por obrigação, ela não tem que ser por religiosidade, ela não tem que ser por cobrança do pastor. O pastor está me cobrando, eu tenho que amar a Deus. Ah, irmão, você está errado. Tem que ser por amor. Se não for por amor, Deus não aceita, irmão. Tem que ser por amor de mim, né? Por amor de mim, perder a sua vida, salvá-la. O problema é que hoje, irmãos, nós estamos vivendo num tempo em que a vontade de Deus tem sido a última às vezes na nossa vida. A gente faz tudo o que a gente quer, depois, se sobrar um tempo, a gente faz a vontade de Deus, e aí a gente acha que está tudo certo, e a gente não percebe que a gente está se afastando, o nosso coração está se perdendo, a gente está esfriando na fé, a gente está virando um religioso. E eu não quero, irmãos, caminhar nessa igreja. É um pedido que eu faço, às vezes não tem jeito, né? Mas eu não gostaria de caminhar com religiosos. Eu quero amar com pessoas aqui, eu quero caminhar com pessoas aqui que amam a Jesus, amém? Que amam a Jesus. Porque, irmãos, se nós amarmos a Jesus, tudo fica bem na nossa vida. É que nem o casamento que eu fiz na semana passada do Lucas e da Lawane. O primeiro tópico da mensagem foi: amarás o Senhor Jesus acima do seu marido, amarás o Senhor Jesus acima do seu esposo. Aí talvez a gente fale assim: mas pastor, num casamento, o senhor não tem que falar do amor do homem para a mulher e do amor da mulher para o homem? Ah, irmãos, isso na ótica humana. Na ótica humana é assim: a gente tem que falar do amor do homem para a mulher e da mulher para o homem. Mas na ótica de Deus, a gente tem que amar Jesus acima de tudo. Na ótica de Deus, o homem que ama Jesus acima da sua mulher será o melhor marido da sua mulher. Sim ou não, irmãos? Porque ele ama Jesus. Ele vai ser fiel, ele vai ser carinhoso, ele vai ser amoroso, ele vai ser companheiro. Por quê? Porque ele ama Jesus. Porque ele ama Jesus, a tentação da traição vai vir, e ele vai ter força para dizer não. Porque primeiro ele ama a Jesus. Se ele só amar a sua mulher e não amar Jesus, a tentação vem e ele cai. Infelizmente é assim, mulheres. Estou sendo realista, né? Aqui eu não estou aqui para pentear o macaco, não. Eu estou aqui para mostrar a coisa como ela é, né? Sabe aquele repórter de programa que mostra as coisas feias? Eu estou dando uma de repórter assim. Eu estou mostrando como a coisa é, né? Se a gente não amar Deus acima de todas as coisas, nós não temos força para resistir às tentações quando elas batem na nossa porta. A gente não tem força para dizer não ao pecado. Mas quando Jesus é o primeiro da nossa vida, não falta poder, não falta força para dizer: eu tenho um compromisso com Jesus, então eu não posso ceder à tentação. Nós precisamos entender, irmãos, que humilhar-se, viver a humilhação de Cristo, é muitas vezes sacrificar o nosso eu,
sacrificar as nossas vontades, sacrificar aquilo que nós queremos para fazer o que Deus quer. E muitas vezes existe uma pessoa em você que você precisa renunciar. Às vezes existe em você uma pessoa preguiçosa, que não gosta de Bíblia, que não gosta de oração, que não gosta de estar na igreja. Essa pessoa você tem que renunciar a ela. Amém? Às vezes existe em você uma pessoa cansada. Estou cansada. E hoje nós vemos dias em que as pessoas estão cansadas. Estão cansadas fisicamente, estão cansadas emocionalmente. Só que todo o resultado desse cansaço deságua onde? Na indisposição de buscar a Deus. Eu estou cansado, mas eu tenho que trabalhar, vou trabalhar. Eu estou cansado, mas eu tenho que faxinar a casa, vou faxinar. Eu estou cansado, mas vou ver televisão. Eu estou cansado, mas vou ver as redes sociais. Eu estou cansado, mas eu vou assistir Netflix. Eu estou cansado, mas eu tenho tempo para assistir o Corinthians, o Flamengo, o Palmeiras. Eu estou cansado, mas aí Deus fica na berlinda. É só Deus que sofre com o nosso cansaço. E eu quero dizer para você, o Senhor Ele está esperando que a gente renuncie a nós mesmos. Nós temos que renunciar a nós mesmos, por amor a Deus, renunciar a nós mesmos em relação ao nosso cansaço, à nossa preguiça, muitas vezes para estar na igreja, servindo a Deus. Sabia que quando você está na igreja, está servindo a Deus? Por quê? Porque você está investindo no propósito da unidade. Você está trabalhando para que a igreja em unidade aconteça através da sua vida. Você está servindo a Deus hoje aqui, porque você está aqui hoje. Amém? Você está aqui hoje, você está servindo a Deus, você está acrescentando vida neste lugar, porque em você tem vida, em você há poder de Deus. O simples fato de você estar nesse ambiente muda o ambiente para melhor. Amém, igreja? Muda o ambiente para melhor, só porque você está aqui. Então, quando nós renunciamos a nós mesmos, irmãos, simplesmente para estar no culto, para estar na casa de Deus, para ouvir a voz de Deus, nós estamos servindo a Deus, nós estamos fazendo algo que é agradável ao coração de Deus, e nós precisamos dar valor a isso. Cansaço vai vir, que nem domingo passado, nós, no final da mensagem, nós falamos aos pais de filhos pequenos, e chamamos todos os pais de filhos pequenos aqui, porque não é fácil ser pai de filho pequeno, sim ou não, irmãos? Filho pequeno corre ou não corre? Grita, faz bagunça, entra debaixo das cadeiras, mas é melhor ele estar aqui. É melhor ele sumir debaixo das cadeiras aqui, dar um suador em você, mas ele gostar de estar na casa de Deus, do que um tempo você deixar ele lá fora, e aí lá na frente você vai chorar porque o seu filho vai estar no mundo e você não vai conseguir trazer ele para a presença de Deus. Porque o pepino, ele se entorta no vinho. Você tem que desentortar ele no vinho. Depois que ele ficou grande, já era, né? Aí é só Jesus para fazer a obra. A gente tem que trabalhar enquanto eles são pequenos, enquanto eles são crianças, enquanto eles aceitam o nosso direcionamento. Porque hoje em dia, irmãos, a cada dia que passa, a juventude se sente mais independente, sim ou não? Mais autônoma para as coisas erradas, né? Para as coisas erradas, para desobedecer, para querer fazer as coisas sozinho, principalmente na direção daquilo que é errado. Mas para trabalhar não é assim, né? Trabalhar o povo está deixando a desejar, né? Mas quando se trata de querer ter o domínio da sua vida, a moçada hoje quer isso o mais cedo possível. Então nós temos que trabalhar, dar duro, para que os nossos filhos amem a Deus, amem a casa de Deus, tenham no coração, vamos dizer assim, aquele sentimento de amor pelas coisas do Senhor. E isso cabe a nós implantar. Você que está aqui nessa noite tem essa missão dada por Deus. Amém, queridos? Renuncie a si mesmo. Renuncie àquela pessoa que muitas vezes não quer estar na presença de Deus, não quer estar na casa de Deus. Aquela pessoa que sempre está disposta para as coisas do mundo, mas não está disposta para as coisas de Deus. Então o Evangelho ele é confrontador, ele vai te confrontar. Porque, irmãos, não adianta eu dizer que eu amo a Deus, e aí na hora de eu demonstrar com atitudes, eu não faço. Porque é fácil dizer, eu amo a Deus, aí Deus fica esperando as suas ações, as suas atitudes, que vão realmente legitimar o que você está declarando. Aí tem uma situação lá fora e uma situação aqui dentro, você vai para lá fora.
Mas você não disse que você me amava, filho? Ah, Senhor, mas nesse momento eu vou para fora, né? E assim vai, assim as pessoas vão tocando o barco, dizendo que amam a Deus, mas falhando em demonstrar esse amor ao Senhor. Eu lembro da parábola dos 2 filhos. Um pai tinha 2 filhos, e aí ele chamou o primeiro e disse: vai cuidar do campo. Aí o filho: sim, Senhor, eu vou. Mas ele não foi. Aí ele chamou o segundo, eu não quero, eu não vou e tal, e enfim, falou que não ia, mas no meio do caminho ele se arrependeu e foi. Qual dos filhos agradou o coração do pai? O que murmurou, reclamou, falou que o pai não queria ouvir, mas se arrependeu e fez. Agora o outro falou tudo que o pai queria ouvir, mas na hora de fazer ele fracassou. Isso quer dizer que não é de palavras bonitas, irmãos, não é de falar que vai e não vai. Às vezes Deus se agrada mais de você quando você fala: Senhor, falar a verdade, pai, não estou afim, não quero, tal, mas eu vou, sabe? Deus se agrada mais nesse tipo de atitude do que aquela atitude: não, eu vou, pode contar comigo, estamos juntos. Aí chega na hora, não vai. Nós precisamos pensar, irmãos, que tipo de filho nós estamos sendo. O filho que o pai pode contar com a gente, ou o filho que o pai não pode contar com a gente? Deus pode contar com você para evangelizar almas. Deus pode contar com você para trazer uma caixa de leite para entregar uma instituição de caridade. Deus pode contar com você para servir a Ele nos ministérios da igreja, dar aula na escola bíblica, cantar no louvor, participar de outros ministérios de ação social da igreja, sociabilidade, enfim, Deus pode contar com você. Então glória a Deus, deixe Deus te usar, deixe a sua vida fazer diferença na vida de outras pessoas. Irmãos, muitas vezes o maior desafio nosso não é vencer o diabo. Vou repetir isso aqui: o diabo já foi vencido. Amém, irmãos? O diabo já foi vencido, mas você ainda não. Você precisa ser vencido todos os dias. É que nem Lutero disse: o dia que eu me batizei e o velho homem foi mergulhado nas águas, eu pensei que ele estava morto, mas depois eu percebi que o miserável sabia nadar. Agora eu tenho que matar ele todos os dias. Então, irmãos, é assim com a gente. O miserável pecador que está em você não morreu ainda, ele está em processo de ser morto, mas nós temos que matar esse miserável que está em nós, miserável que gosta das coisas do pecado, da carne. Temos que matar, irmãos, porque senão ele mata a gente. Por que muita gente tem condição de estar na igreja e não está? Não estou falando daqueles que não podem, irmãos. Tem muita gente que gostaria de estar e não pode, por vários fatores. Mas tem gente que tem toda a condição de estar na casa de Deus, adorando a Deus, buscando a Deus, e não está. Por quê? Porque está muito vivo para as coisas da carne e morto para as coisas de Deus. Para quem que você está vivo e para quem que você está morto? Pergunta para o seu irmão aí: para quem que você está vivo, irmão? Tomara que você esteja vivo para Deus, né? Porque para as coisas da carne. Porque se você ficar vivo para as coisas da carne, o que o texto diz? Você vai perder a sua salvação. Agora, se você estiver morto para as coisas da carne, você salvará a sua alma. Quem quer ganhar tem que perder. Quem quer ser salvo tem que perder. Perder o que, pastor? O controle da sua vida para Jesus. Enquanto você controla a sua vida, o pecado reina. As obras da carne mandam na sua vida. Agora, quando Jesus controla, domina e governa, quem manda é Deus. Porque a Bíblia diz, irmãos, que aquele que semeia na carne, da carne colherá corrupção, e com a corrupção colherá a morte. Mas aquele que semeia no Espírito colherá vida e paz. Quem quer ter vida e paz?
Semeie no Espírito, e vai colher vida, e vai colher paz. Semeie na carne, vai colher corrupção, e se não parar, vai colher morte. Então nós precisamos entender que o fato de estar debaixo da graça não define tudo na sua vida não, irmão. Estou debaixo da graça, posso viver do jeito que eu quiser. Não é assim. Eu estou debaixo da graça porque Deus, por amor a mim, enviou o seu Filho, derramou o seu sangue na cruz, pagou os meus pecados, mas agora eu tenho que vencer a minha carne, porque a graça não te impede de andar na carne. A luta da carne contra o Espírito é diária, e isso é algo que nós temos que vencer, nos enchendo da palavra, nos enchendo da presença de Deus, fortalecendo o nosso espírito. Porque se você, mesmo sendo crente, fica lá fora, só se enchendo de televisão, novela da Globo, Netflix, e toda porcaria que suja a sua mente, que suja os seus pensamentos, seus sentimentos, você pode ser o maior cristão que existe, mas você vai ser influenciado pelas ideologias de fora. Aquilo vai começar a mexer, a trabalhar no seu íntimo. Por isso nós temos que nos encher da palavra de Deus, irmãos, porque essa palavra ela nos limpa, ela nos purifica. Ela é como uma água que limpa a nossa mente, que limpa o nosso coração, que renova dentro de nós os princípios de Deus e o amor por esses princípios. Por que nós temos uma sociedade perdida, imoral hoje? Todos os dias você vê cada bizarrice acontecendo, pessoas estuprando crianças, fazendo coisas absurdas. Parece que o ser humano está perdendo a sua sensatez, o seu bom senso, o bom exercício das suas faculdades mentais em termos morais. Esses dias, irmãos, eu vi uma bizarrice de um camarada que se apaixonou por uma árvore. E aí eu falei, não, isso aqui é brincadeira, isso aqui deve ser brincadeira. Mas eu fui pesquisar. Para minha tristeza, existe agora os ecossexuais, que são as pessoas que se apaixonam por árvores, por planta, né? E por aí vai. Irmão, eu pergunto para você, isso não é absurdo? Isso não passa as rédeas do absurdo? É o mundo que nós estamos vivendo. É o mundo que nós estamos vivendo, né? As ideologias estão vindo, e pior, esse tipo de atitude, você vai no YouTube, você pesquisa lá para você ver, é aplaudido pelas pessoas. Nossa, olha só que lindo, que maravilhoso. Ou seja, tudo que é absurdo, que é bizarro, o mundo aplaude, mas ninguém valoriza estar dentro de uma igreja, ouvir a palavra de Deus. Não, igreja lá, tem um camarada lá que é treinado para roubar você, para tirar o seu dinheiro e tal, e as pessoas ficam preocupadas com isso. Lá tem um cara treinado, lá usa gravata, lá ele está lá só para meter a mão no seu bolso. É assim que as pessoas começam a ter a visão do que é um sacerdote, é assim que as pessoas começam a ter a visão do que é estar dentro de uma igreja, e vão se afastando da fé. Não estou dizendo, irmãos, que não existe erro dentro de igreja, claro que tem. Como tem o certo, também tem o errado. Não vou ser hipócrita, né? Mas isso não tira o poder e a verdade que está sobre o Evangelho, que nos diz que só Jesus Cristo salva. Só o sangue dele tem poder para perdoar pecados, e é através dele que nós somos renovados na fé, através da sua palavra, é através dele que nós temos um relacionamento verdadeiro e aprovado por Deus. Então eu quero dizer para você, querido, se você quer viver a exaltação de Cristo no céu, passe pelas humilhações de Cristo aqui na terra. Segundo, tendo empatia pelas pessoas que você nasceu para servir. Irmãos, quando Jesus ele veio a esse mundo, ele nasceu nesse mundo para servir, e não para ser servido, amém? E ele teve que ter empatia. O que é empatia? É se colocar no lugar das pessoas que você precisa ajudar. E Jesus ele fez isso como ninguém fez. Ele se colocou no lugar de todas as pessoas que ele precisava ajudar. Ele se colocou no lugar dos pescadores, irmãos, e ajudou os pescadores a pescar, mesmo ele não tendo vindo a esse mundo para pescar, mas ele se colocou no lugar de quem pescava,
para ajudar quem pescava a pegar peixe. Ele se colocou, irmãos, no lugar da mulher que ia ser apedrejada porque foi pega em adultério. Não estou dizendo que Jesus aprovava o adultério, mas ele viu a hipocrisia no coração dos religiosos que queriam apedrejar aquela mulher simplesmente para colocar ele numa situação em que ele seria induzido ao erro. E Jesus simplesmente disse: quem não tem pecado, que atire primeira pedra. Naquele momento, todo mundo saiu, deixou as pedras ali e foi embora. Por quê? Porque todos eles também eram pecadores. Sabe aquela história do pecador querendo apedrejar outro pecador? Às vezes é assim, irmãos. Você está cheio de pecado e está doido para apedrejar o outro, só porque o pecado dele é diferente do seu. E Jesus está falando: não é? Atira então, se você não é pecador. E muitas vezes é assim com a gente, irmãos. Ele se colocou no lugar da mulher que tinha pecado, porque os outros que queriam apedrejar também eram pecadores. E nós que estamos aqui dentro do templo somos pecadores. Isso quer dizer que muitas vezes nós também estamos errados quando queremos apedrejar o outro. Então, antes de você olhar para o cisco que está no olho do outro, tira a trave que está nos teus olhos. Não julgueis para que não sejais julgados, porque com a mesma medida que você medir, você também será medido. Isso está lá em Mateus 7, tá? Depois você vai lá e vê. Irmãos, Jesus ele foi empático, ele se colocou no lugar da pecadora, ele se colocou no lugar dos pescadores, ele se colocou no lugar dos doentes, dos leprosos, daqueles que precisavam de cura. Ele se colocou no lugar dos cegos que foram curados. Ele se colocou no lugar daquele homem que estava 38 anos lá no tanque de Betesda, lá esperando para que alguém jogasse ele na água. Ele se colocou ao lado daquele homem. Ele se colocou ao lado daquele homem que tinha a mão atrofiada, né? E curou aquele homem. Mas acima de tudo, ele se colocou no teu lugar, no meu lugar, no lugar de toda a humanidade quando ele foi para a cruz. Amém, irmãos? Porque aquela cruz não era para ele, aquela cruz era para nós. Porque a cruz era para quem tinha pecado. Jesus tinha pecado, irmãos? Ou seja, ele foi para um lugar que não era dele. Ele se colocou no nosso lugar, para levar sobre si o que estava sobre nós. Todo o pecado que estava sobre nós foi colocado sobre ele. Por isso nós estamos aqui hoje para celebrar a ceia, porque o sangue foi derramado para o perdão dos nossos pecados. Saiba se colocar no lugar das pessoas, antes de julgar as pessoas, antes de apontar o dedo para as pessoas. Às vezes você tem uma condição muito melhor do que o outro, e você julga o outro na mesma condição que você tem, e o outro muitas vezes não tem a condição que você tem. Então você precisa colocar tudo isso na balança, né? Nós não podemos, irmãos, sermos tão rígidos no sentido de julgar as pessoas antes de nos colocarmos no lugar delas. Terceiro, irmãos, passe pelo pior, crendo na manifestação do melhor, pela sua fé no poder de Deus. Quem crê no poder de Deus aí? Às vezes nós vamos ter que passar pelo pior, crendo que por trás do pior existe o melhor de Deus sendo preparado para nós. Era assim que Jesus enfrentava os problemas. Estou sendo surrado, estou sendo espancado, estou sendo zombado, estou sendo oprimido, mas o melhor de Deus está sendo preparado para mim. O melhor de Deus está sendo preparado para mim. Eu estou chorando hoje, eu estou sofrendo hoje, mas amanhã eu vou sorrir. Amanhã a minha alegria será permanente. O meu choro hoje, ele é temporário. Eu estou chorando hoje, mas esse choro é passageiro, porque a alegria que Deus está preparando para mim vai ser permanente. Foi assim que Jesus enfrentou a cruz, irmãos. Ele passou pela cruz, ele passou pela humilhação, ele passou pelo choro, mas por trás de tudo aquilo, diz a palavra de Deus, que o Senhor o exaltou soberanamente. Ele deu um nome que é sobre todo o nome. Ou seja, passou pelo pior, crendo
na manifestação do melhor. José, irmãos, do Egito, quem lembra de José? José, coitado, sonhou, contou o sonho para os irmãos, foi jogado no poço, depois ficou um tempão no poço, depois foi tirado do poço, depois foi vendido para os ismaelitas que foram para o Egito. Chegou no Egito, começou a dar uma melhoradinha, foi para a casa de Potifar. Aí depois a mulher de Potifar quis, vamos dizer assim, ter um casinho lá com José. José fugiu da mulher, foi preso, foi para a cadeia, injustamente, ficou lá 3 anos e pouco, ou seja, só passando aparentemente pelo pior, mas depois foi levado ao palácio e lá se tornou governador do Egito. A exaltação veio, mas veio antes as situações de dificuldade. O melhor veio, mas teve que passar pelo pior. Então, se você está passando por uma situação que tem te ferido, tem te machucado, olhe para essa situação de forma profética. Leve a sério o que eu vou dizer agora. Olhe para essa situação e diga sim para essa situação. Estou passando por você hoje. Está difícil, mas eu sei que tem um Deus que está preparando o melhor para mim. Você, situação, vai acabar, porque Deus já preparou o melhor para mim. E eu tomo posse em nome de Jesus. Amém, igreja? É assim que a gente tem que lidar com os problemas. É assim que a gente tem que lidar com as situações de dor. É assim que a gente tem que lidar com as situações de humilhação, acreditando que a gente não está sozinho. Tem um Deus que é por nós. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Deus é por nós, Deus é por você. Irmãos, se nós queremos a exaltação de Jesus, precisamos entender que mais importante que a bênção é a presença e a aprovação de Deus nas nossas vidas. Amém? Quem gosta da bênção? Bênção é bom, né, irmãos? Final do ano, início do ano, a gente está pronto para receber, né? Qualquer momento, bênção é bom. Agora eu vou fazer outra pergunta. E a presença e a aprovação de Deus? É melhor ainda. Porque eu quero dizer uma coisa para você, irmão. Você pode ter a bênção que você tiver, a melhor bênção do mundo, mas se você não tiver a presença de Deus e a aprovação de Deus, você não tem nada. Você pode ter a melhor bênção, você pode ter a melhor casa, você pode ter o melhor carro, o melhor emprego, a melhor condição financeira do mundo, você pode ser o Elon Musk, você pode ter tudo nessa terra, mas se você não tem Deus e não tem a aprovação de Deus, você é um miserável. Agora, se você é um cara quebrado, se você não tem dinheiro no bolso, né? Está ali, passando pela luta, pela prova, mas você tem Deus, e tem a aprovação de Deus, você tem tudo que você precisa. Irmãos, quando Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego foram levados, presos, cativos para a Babilônia, eles foram como escravos, eles foram não tendo nada, eles foram ali, irmãos, espoliados. Vamos dizer assim, o que é espoliado, pastor? É aquela pessoa que não tem nada, tudo foi tirado dele. Eles foram para lá espoliados, eles foram para lá sem nada, mas só que eles levaram Deus com eles. Deus estava com eles, e a aprovação de Deus estava com eles. Veio cova de leão, teve vitória. Veio fornalha de fogo, teve vitória. Por quê? Porque Deus estava com eles. E eu quero dizer para você, querido, vai vir fornalha na sua vida, vai vir cova de leão, mas o leão não vai se alimentar, a fornalha não vai queimar nada da sua vida, porque existe um Deus contigo, existe um Deus com você. Busque a presença de Deus, busque a aprovação de Deus na sua vida todos os dias, porque com a aprovação de Deus e com a presença de Deus, ninguém prevalecerá contra você. Você não vai ver Jesus orando pedindo bênção para o Pai, mas você vai ver Jesus orando pedindo para o Pai, para que ele pudesse agradar o Pai.
procurando saber do Pai o que ele precisava fazer para agradar o Pai. Porque a preocupação de Jesus não era ter bênção, mas agradar aquele que ele queria ter ao seu lado 24 horas, a presença do Pai. Então não se preocupe, 2025, pastor, como é que vai ser? Ah, pastor, vai ser lindo, porque eu vou ter Deus comigo e eu vou buscar a aprovação de Deus na minha vida. Então as bênçãos virão em nome de Jesus. Então queira o essencial, queira o principal. Amém, irmãos? Em último lugar, coloque os planos de Deus acima dos seus planos. Amém, igreja? Último lugar, a gente chega ao final do ano, a gente fica planejando, né? Planeja, coloca tudo diante de Deus, mas acima de tudo diga a Deus, se tem algum desses planos meus aqui que não estão nos seus, eu jogo fora, porque eu quero o seu plano na minha vida. Procure colocar os seus planos no plano de Deus, porque no final não é o seu plano que prevalece, é o dele. Amém, igreja? É o plano de Deus que vai prevalecer na sua vida, porque se você tiver algum plano que está contra o plano de Deus, o seu plano já morreu, já era. Por quê? Porque está batendo de frente com o plano de Deus. Então seja sábio, seja sábia, procure colocar as coisas dentro dos planos de Deus, para que elas possam ser bem-sucedidas. Amém? Quem recebe essa palavra no seu coração? Fique em pé nesse momento. Vamos orar. Feche seus olhos. Querido Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, a palavra que o Senhor me deu para entregar foi entregue. Trabalha no coração de cada pessoa que entrou nesse santuário nessa noite. Que ninguém saia daqui, ó Deus, sem a clareza daquilo que o Senhor quis, ó Deus, transmitir, mas que todos saiam daqui, ó Pai, sabedores da Tua vontade. Abençoa cada vida que entrou nesse santuário nessa noite, segundo a necessidade de cada coração, e nos prepare a dar esse culto, cantando o refrão dessa música: para sempre exaltado é, para sempre adorado és. Vamos ficar em pé todos, em seguida eu vou estar encerrando o culto, e os irmãos não vão embora antes de passar pela cantina.